governador de Minas Gerais, Dr. Rondon Pacheco, o ministro de Agricultura e Secretarias de Estado chegam ao recinto do parque. A bandeira é hasteada pelo governador Rondon Pacheco numa demonstração de civismo brasileiro. Em seguida, as autoridades se deslocam para o palanque oficial em meio à grande multidão. Em um brilhante discurso, fala o governador Dr. Rondon Pacheco, ressaltando o trabalho dos pecuaristas mineiros. O prefeito e autoridades de Uberlândia presentes, bem como o prefeito de Uberaba. Você me pergunta como o senhor se aproximou de Costa e Silva. Na convivência parlamentar, na convivência com o presidente Castelo Branco. Porque o presidente Castelo Branco era um homem que acompanhava todo o nosso trabalho meticulosamente na Câmara dos Deputados. E ele fez Olha, o projeto da reforma agrária, o melhor projeto que já houve nesse país sobre a reforma agrária foi no governo Castelo Branco. A legislação que ele fez institucionalizou o Banco Central, criou o Ministério das Minas e Energia, e o governo Castelo, do qual eu era líder também, porque o Pedro Aleixo me pôs como seu vice-líder. Eu, líder da UDN e vice-líder do Pedro Aleixo, eu estava na crista do poder. Então, como na área parlamentar. E com isso, na sucessão de Castelo, meu nome com projeção nos trabalhos parlamentares, recebi o convite de Costa e Silva para ser o chefe ministro extraordinário da Casa Civil da Presidência da República. E ele trazia uma tradição, uma experiência formidável de conciliar tensões, resolver problemas de conflitos, de atritos, da coisa toda. E ele, então, no governo, aqui foi um pacificador. Ele vinha da Casa Civil do Costa e Silva, não é isso? Foi chefe da Casa Civil do Costa e Silva. E ele, então, foi um algodão de vidros entre os militares e a sociedade. No governo militar, o Dr. Rondon foi, sob certo aspecto, um esteio do governo militar, dos governos militares, porque ele fazia o trabalho de meio de campo, de algodão de vidros. Ele reduzia tensões. Ele tinha um papel extraordinário nisso. Ele teve um papel conciliador. Hoje as coisas são difíceis da gente entender. Era um momento muito difícil, em que as tais chamadas tinha uma linha dura que pretendia, na verdade, subverter a ordem que estava estabelecida. A presença do Rondon esmaeceu bastante algumas coisas que iam ser tomadas como decisões em dezembro de 68. Uma era fechar o Congresso. E o Costa e Silva não queria fechar. E tinha o apoio nas conversas dele com o Rondon, que era o seu chefe de Casa Civil. E então o Rondon conseguiu que fosse apenas suspenso, entrasse em férias indesejadas, mas de qualquer maneira que eles falam lá, hoje eles dão também esse período que não, vai como se entrasse em férias universitárias, não? Então entra aquele período. E ele conseguiu que não houvesse fechamento do Congresso e que também tivesse um prazo para poder fazer uma transição dentro desse prazo máximo, né? O presidente Costa e Silva prestigiava o Rondon e prestigiou o Rondon. E, na verdade, só não foi feita a Constituição por causa que ele teve um stroke, senão nós teríamos tido uma Constituição já em seguida e corrigindo algumas dificuldades. Rondon realmente teve um papel de conciliador. O ambiente de revolução é triste. A revolução é cruel.
sempre foi cruel e sempre será cruel em todos os sentidos, em todos os lugares. Não há como não ser. Para a felicidade de Minas Gerais, essa crueldade foi quase que apagada pela grandeza dos homens que ocuparam o governo de Minas nesse período. A vida do Rondon, que eu acompanhei na vida pública, que era o início da minha vida pública, me inspirou, me serviu de inspiração. E eu verifiquei depois que era com o passar do tempo, com os 30 anos que eu fui ter de vida pública, que ele é um dos raros homens públicos de que eu me lembro com orgulho e com respeito. Profundamente honesto, correto, um homem sem ódio nenhum. Era uma figura especial de estadista, não era a de um mero ministro. Chega como eu chego já aos 90, capaz de ser julgador. E no caso dele eu julgo desse modo. Não tenho dúvida no progresso constante de Uberlândia. Eu estou em fim de carreira, já com a jornada cumprida, mas eu não tenho a menor dúvida que Uberlândia do futuro será a grande metrópole do Brasil Central. O senhor considera que Uberlândia é reconhecida pelo tanto que o senhor já fez pela cidade? Olha, meu filho, a luta política, a pessoa tem que estar de bem com a sua consciência. Ela tem que sintonizar com a sua consciência, porque a vida pública é muito cheia de imprevistos, né? Ela é muito concorrente. Agora, nós estamos cumprindo o nosso dever. O que é fundamental é o dever cívico. É a pessoa ter o compromisso cívico de realizar o bem comum. É a luta pelo bem comum. É o que essa cidade tem realizado. Então, a sua pergunta é o compromisso maior. Todos nós não podemos ser indiferentes ao interesse público. Temos que ter o civismo, temos que ter o compromisso, porque com ele está o destino dos nossos filhos e dos nossos netos.